Olá a todos os amigos do canal Estudando Livros Espíritas. Mais um capítulo do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Hoje o capítulo 6, Na cisão das zonas trevosas. E quem vai expor esse capítulo para nós é o Dr. Ricardo Pastore. Dr. Ricardo, muito obrigada pela sua participação e a palavra é toda sua. Olá, pessoal. Olá, Juliana. Agradeço muito o convite de participar desse estudo e ele está ficando cada vez mais interessante. Hoje, então, nós vamos dar sequência ao capítulo 6, A Cisão nas Trevas, né? Nós gostaríamos de, antes de começarmos a falar especificamente do conteúdo do capítulo, repassar alguma coisa, aproveitando essas informações que Eustáquio compartilhou conosco, de nós relembrarmos alguma coisa sobre o processo evolutivo, né? Que nós aprendemos no Espiritismo e que está plenamente identificado com os ensinos de Jesus. O progresso é uma lei da natureza. Nós fomos criados simples e ignorantes, como diz a doutrina espírita. A representação dessa trajetória, não é? Criados simples e ignorantes, mas com a característica, nós somos perfectíveis, nós vamos chegar ao estado de perfeição, ou uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente Deus. Nós vamos chegar à condição de espíritos puros, espíritos que se tornam, quando chegam nesse estágio, são moralmente infalíveis. E o progresso ele é contínuo do ponto de vista espiritual, intelectual. Nós vamos estar sempre aprendendo, é uma trajetória infinita. E, então, nós saímos desse estado de simplicidade, de ignorância, e vamos atingir a perfeição. Norteando essa nossa trajetória evolutiva, existem leis que nos orientam o caminho. Então, o trajeto reto, não é, para atingirmos esse estado de pureza, de estado de perfeição, são as leis divinas que nos mostram como que é esse percurso. Agindo nesse trajeto, existem outras leis, outros princípios que modulam a nossa trajetória evolutiva. O primeiro deles é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele nos dá a possibilidade de escolhas, não é? De decidirmos a velocidade do nosso progresso, não é? Como nós queremos viver essa trajetória, não é? Invariavelmente, todos vamos chegar a esse estado de perfeição. O progresso é o único determinismo que existe nas leis divinas. Todos nós estamos destinados à felicidade plena, ao estado de pureza. Nós vamos, em algum momento, poder estacionar, mas nunca retroagir, nunca regredir no que a gente aprendeu. As nossas conquistas, elas vão sendo acumulativas. E esse nosso livre-arbítrio, ele amplia à medida que nós vamos crescendo, aprendendo. Não é? Como uma criança, né? A criança, na infância, tem uma liberdade de escolha, de decisões limitadas. Nós também vamos nos assemelhando a esse processo de desenvolvimento biológico, da infância para a adolescência, para a fase adulta. Então, nós vamos ampliando a nossa capacidade de decisão. Mas esse livre-arbítrio, ele não é assim absoluto, ele tem um limite, não é? E esse limite é modulado pelos direitos do nosso próximo. Então, nós vamos crescendo, nós vamos ampliando a nossa capacidade de decisão e vamos nos relacionando e tendo o limite dessas escolhas pautada pelo direito do nosso próximo. Outro elemento que nós temos modulando o nosso processo de crescimento, nosso processo de aperfeiçoamento, é a lei de ação e reação. Não é? Então, assim como o livre-arbítrio nos dá o direito de escolha, nós temos a nossa cota de responsabilidade. Nós podemos escolher os nossos caminhos, como nós queremos chegar a esse estado de perfeição,
mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, nós, invariavelmente, vamos nos responsabilizar pelas nossas atitudes. Jesus nos disse, claro, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Esse processo evolutivo, ele se dá alternando a existência na vida espiritual e na vida física. A vida é uma só, mas nós aprendemos, através das reencarnações, nós vamos conquistando as múltiplas experiências necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Então, uma existência única é muito pouco para nós aprendermos tudo. Nós temos que desenvolver todas as virtudes, a sabedoria, o conhecimento, a parte intelectual, e nós vamos fazendo isso através das múltiplas reencarnações. Como disse Allan Kardec, né, identificado com Jesus, que nós alternamos a vida no mundo espiritual e físico para atendermos às nossas necessidades de aprendizados até alcançarmos a perfeição. Então, a reencarnação tem uma finalidade educativa, não é? Ela é um recurso pedagógico para nós crescermos e evoluirmos. Nós temos, então, o trajeto, o rumo certo, ditado pelas leis divinas ou leis naturais. Às vezes, nós desviamos dessa rota. Não é? Esse desvio de rota é quando nós nos afastamos da identificação com essas leis divinas. Quando Jesus curava um paciente, o que ele dizia? Tua fé te salvou, né? O que significa salvar? Significa que nós estamos realinhados com as leis divinas, né? Nós estamos novamente identificados. E nós temos um auxiliar nesse processo de condução à vivência das leis divinas, que é a nossa própria consciência. Nossa consciência funciona como que um GPS interno. Ela sinaliza quando nós estamos desviando da rota, né? Como lá no carro, quando nós erramos o caminho, ele fala, ó, retorne e volte para esse trajeto, sinaliza. Não é? Então, a consciência funciona mais ou menos como o GPS do carro, nos advertindo que nós precisamos caminhar. Não é isso, Julie? E eu creio que seja a nossa intuição dizendo, né, esse GPS. É isso mesmo, doutor Ricardo? Todos nós temos esse aviso interno de que, olha, não está muito legal isso, tem algum aviso, não é isso? Essa intuição tem é um pouquinho diferente, porque ela funciona também como um GPS, mas essa intuição, às vezes, é da conquista do próprio espírito, das experiências que ele traz. Então, ele internamente, ele também te dá mensagens para você se realinhar, porque você já passou por experiências, sabe se é certo ou errado. Mas a consciência em si é a presença de Deus em nós, não é? Nós nunca estamos sozinhos no nosso processo evolutivo. Deus está sempre acompanhando e ele se manifesta através da nossa própria consciência. Mas o que você falou da intuição também está certo, ele também é um GPS, não é? E às vezes a gente teima em escutar, não é? A voz de Deus, a nossa consciência, ou a gente teima e briga com o GPS lá, né? Às vezes a gente não briga com ele manda para um caminho, mas a gente quer forçar por um caminho. Então, quando a gente desvia do caminho, a gente tem alguns sinais de alerta, não é? E um dos sinais de alerta, a dor que às vezes a gente enfrenta na nossa experiência aqui na Terra. Então, essa dor é uma sinalização da necessidade de mudança de rota, né? Da necessidade que a gente tem de retornar para o trajeto inicial. Então, a dor às vezes surge como um instrumento de aprendizado, não é? Um instrumento de purificação do nosso espírito, da nossa alma. É um instrumento que a gente utiliza também para aprender, para nos educar, não é? Mas muita gente não entende dessa forma, não é, doutor Ricardo? A dor como esse instrumento pedagógico de purificação de alma. É difícil, às vezes, as pessoas ficam se perguntando, mas por quê? Por que comigo? É verdade. Inclusive,
nós mesmos, como espírita, às vezes, nós valorizamos muito essa condição de dor, que a gente, para crescer, para progredir, nós precisamos sofrer, tem essa visão meio masoquista, né? Mas que não é bem assim. Entendermos a função da dor e entendermos o espírito imortal vai nos facilitar a compreensão e nós vamos entender que ela surge como um benefício para o espírito. Veja, se nós entendermos a dor física, o normal é a gente sentir dor, porque o anormal é não ter dor, né? Porque a dor nos avisa que alguma coisa está errado, né? Se nós não sentirmos dor, por exemplo, nós colocaríamos a mão lá numa chapa quente, cozinharia lá a mão, chegaria no osso e a gente ia deixar lá, não é? Se nós não sentirmos dor num processo patológico interno, nós não íamos fazer exame, não íamos verificar o que está acontecendo. Então, a finalidade da dor é nos alertar, né, que alguma coisa está errada. E se nós não tivéssemos esses desafios também de superar essas dificuldades, essas situações difíceis que nos causam sofrimento, nós também não avançaríamos, né? Teríamos muita dificuldade, porque essas situações nos chamam, nos estimulam a procurar soluções, não é? Então, nós vamos encontrar na nossa existência duas naturezas de reencarnações. Aliás, existem três, mas na nossa vivência como espíritos encarnados nessa condição evolutiva do nosso planeta, experimentar que essas dificuldades, essa dor, às vezes que nós vamos vivenciar, elas podem ser expiações ou podem ser provas. As provas são testes de aprendizado, é uma avaliação para ver se você conquistou aquele conteúdo, absorveu aquele conteúdo que você precisava. Então, na espiritualidade, a gente mesmo se programa para ver se nós superamos alguma das nossas limitações, não é? Então, são apenas testes, não tem a ver com atos anteriores que você realizou. As expiações, ao contrário, elas surgem como consequências dos nossos atos em vidas passadas. Então, elas são reflexos das nossas condutas. É um chamamento à responsabilidade pelos atos que nós cometemos, né? Então, ela é consequência, ela não é um castigo divino, não é punição. Consequência é diferente, né, de uma punição, de um castigo, né? E nós passamos, então, por essas situações, mas ambas visam a educação do espírito, não é? Nas expiações, quando nós cometemos o erro, nós ficamos em dívida com a nossa consciência, nós ficamos em débito com as leis divinas. Não é? E esse processo de realinhamento com as leis divinas, de voltar para a rota correta, ela vai passar pela necessidade, não é, inicial do arrependimento, de nós queremos melhorar, pela necessidade de expiar aquela situação para experimentarmos também o que nós causamos de dor no outro, não é? Para nós experimentarmos qual foi a experiência desagradável que nós causamos no outro. E ainda temos o compromisso de reparar o erro que nós realizamos, de compensar o erro que nós realizamos. Às vezes, não diretamente numa mesma situação, mas reparar de alguma forma, compensando aquele dano que nós causamos. Então, esse é um processo que nós vamos encontrar, né, no reequilíbrio educativo do espírito. Doutor Ricardo, sobre esses três pilares, digamos assim, de reajuste da consciência que o senhor comentou, né? Então, o primeiro deles seria o expiar, o segundo, o arrependimento, e o terceiro, reparar o mal. Sobre o arrependimento, eu acho que é importante frisar a diferença de arrependimento e remorso. Remorso, porque muita gente confunde. O remorso, ele é algo que paralisa, que nos leva a esconder os nossos erros por medo de haver uma punição. E, além disso, ele pode abrir também
portas para processos obsessivos. Eu queria até comentar sobre o livro Libertação, psicografado por Chico, pelo espírito de André Luiz. O livro Libertação, ele narra uma missão, uma excursão que o André Luiz e alguns colegas na erraticidade fazem a um ambiente de sombras e trevas, onde se encontra o Gregório, que é um juiz, que é o líder de uma organização espiritual trevosa, que é um espírito extremamente perturbado, né, líder desse grupo, que age sobre Margarida, que é um espírito com o qual ele teve uma relação na vida encarnada. Né? Então, o Gúbio, que é o mentor, o instrutor espiritual do André Luiz, nessa missão, nessa excursão, ele diz que o remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha através da qual o credor se insinua cobrando o pagamento. Agora, o arrependimento, ele é algo construtivo, porque ele impulsiona para a reparação e a busca pela melhora. Então, é algo que nos impulsiona a tomar medidas para reparar os nossos erros. Eu acho importante a gente fazer essa diferença entre arrependimento e remorso. Isso pode nos levar a algo construtivo ou destrutivo, não é mesmo, doutor Ricardo? Sem dúvida, não é? Que o arrependimento é um movimento interno de querer melhorar, de querer sair daquela situação. No remorso, não. A pessoa sofre com aquela situação, mas ele não quer sair daquela posição. Então, exato, ele não se decidiu a mudança, ele não se decidiu, por isso que, como você falou, ele está lá estacionado, ele está lá fixado naquilo e remoendo, né? Em circuito exato, fechado, ele fica remoendo e não avança, não é? Não começa o trajeto de retorno, porque o caminho que a gente fez desviando da rota é o mesmo que a gente tem que fazer para alcançá-la novamente, né? O carro saiu da estrada, ele tem que fazer todo aquele percurso de volta. E o arrependido, ele já está em sentido do retorno. Essa reparação que nós comentamos, às vezes ela não é imediata também na mesma encarnação, né? Nós podemos, inclusive, adiar, vamos dizer assim, esse resgate de dívida, não é? Para uma encarnação futura, nós adiamos, né? Até nós termos um preparo, uma formação melhor para conseguirmos superar essa situação. Podemos também negociar essa nossa dívida e parcelar em suaves prestações. Não precisamos pagar tudo de uma vez. Tem espíritos que preferem, numa encarnação vir um monte de situações, mas nós podemos ter também o parcelamento desse nosso débito. Na década de 60, aquele incêndio que teve no circo em Niterói, muitos espíritos, muitos que desencarnaram ali naquele incêndio, eram pessoas que tinham, na época, no primeiro século, nas arenas, colocado fogo nos cristãos, eram espíritos que desencarnaram coletivamente naquele circo, né? Resgatando, então, o compromisso, você vê, de 2000 anos atrás. Semelhante ao caso do Genevaldo, que nós vimos no capítulo 5. Sim, exatamente. Não é? Que ele resgata lá na invasão, né, do vilarejo, ele e outros que estavam lá com ele tinham sido também aqueles que condenavam os cristãos lá na arena. Então, foi um desencarne coletivo. Aqui nós vemos, quantos séculos depois que esses espíritos se reuniram para resgatar essa dívida com a lei divina, né? Ou com a própria consciência. Né? Não é então, algo linear, né, doutor Ricardo? Não é linear, não é porque eu fiz nessa vida que na vida seguinte ou nessa mesma vida pode acontecer 50 vidas depois, como pode acontecer na seguinte, como pode acontecer nessa. Tudo depende de uma série de fatores, não é verdade? Vejamos o exemplo de Paulo de Tarso, não é? Ele foi um perseguidor ferrenho dos cristãos, né? Então ele acreditava fielmente, né, fanaticamente nas leis mosaicas, não é? E ele perseguiu até que ele caiu em si. Quando o Cristo apareceu para ele lá e perguntou por que
ele o perseguia, ele mudou, né? E na própria reencarnação, ele conseguiu resgatar todos os débitos que ele havia contraído na primeira fase da sua existência, né? Se você vê as experiências dele, as viagens dele, ele foi não sei quantas vezes apedrejado, 3, 4 vezes, ele entrava na cidade, era apedrejado, ficou ferido, né? Sofreu não sei quantos naufrágios, né? E deu testemunho, né? Foi preso várias vezes, ficou anos preso, né? E foi, inclusive, decapitado, né? Então, resgatando muito daquilo, tudo que ele fez, ele também ali, e foi recebido por Jesus no seu desencarne também, né? E, então, deu prova que ele realmente saneou os débitos com a consciência e com as leis. Então, como você diz, esse processo não é linear, existem várias formas de nós reajustarmos. Não precisamos sofrer, passar por dores. A virtude também é um recurso evolutivo, não é? A dor, ela é um mecanismo educativo, mas ele então não é o único. A dor aparece, vem nos guiar e fazer aquilo que nós negamos fazer por amor. Porque se nós seguirmos desde o começo o caminho do bem, então não precisamos passar por essas situações. Pedro disse: o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, às vezes, a gente pode fazer uma troca, passar por uma situação de dificuldade, mas nós podemos fazer tantas coisas boas que compensa aquele mal causado, liberados de uma situação expiatória. Não é? Então, tem esses casos que a gente ouve falar aí, direto, né, nos livros. Então, a pessoa tinha que perder um braço para resgatar, para expiar uma situação do passado, mas a pessoa se dedicou e fez tantas coisas boas compensando aquele débito que ele chegou lá e perdeu uma pontinha do dedo. O trajeto evolutivo do Eustáquio, que muitas coisas a gente vai identificando, então, com esses princípios doutrinários, né? Nós vamos ver que esse processo é sempre ascensional, que ele não é um retrocesso, e que ele está sempre nos levando para cima. Nós vamos entrar na história mesmo do capítulo 6. Ele começa com o general Eustáquio Alexandre Rouanet, na condição de recém-desencarnado, sendo conduzido, então, por entidades monstruosas, agressivas. Ele está num ambiente escuro, tenebroso, assustador até, e o caminho lá é estreito, é pantanoso, né? Ele ouve gritos, lamentações que ressoam no ambiente em que ele se encontra, até eles chegarem num castelo, numa fortaleza, que lembram, né, um castelo, uma fortaleza, uma construção também tenebrosa. Então, essa narrativa inicial, não é, nos dá elementos para fazermos várias análises. Na espiritualidade, nós temos ambientes de luz, de paz, de fraternidade, de amor. Então, o que significa? O que a gente pode deduzir isso? Que o plano espiritual ele é multidimensional, não é? Existem várias esferas espirituais, não é? Então, o plano espiritual ele não é único. Eles são habitados, não é, por espíritos de condição evolutiva ou de estágio evolutivo diferentes, não é? Então, vibratoriamente, nós temos lá, como nós já vimos nas apresentações anteriores, que na Terra nós temos várias dimensões espirituais, que elas não são absolutas, elas vão tendo uma transição gradativa, não é? Então, a gente encontra em várias obras a descrição e denominação, às vezes muda um pouquinho de um escritor para outro, mas que caracteriza, assim, então, ambientes que são formados de acordo, né, com o mundo interior de cada espírito. Então, nós temos as zonas mais próximas da Terra, nós chamamos de crosta, o ambiente onde vivem os encarnados, não é? E temos lá as regiões subcrosta, que é o abismo e as trevas, que são regiões, essas duas,
de maior sofrimento, de espíritos mais endurecidos, espíritos cruéis, espíritos dedicados à prática do mal, que se comprazem com o mal, não é? De um estado de perturbação, às vezes mental, muito grande. E vamos evoluir, vamos crescendo, melhorando a frequência vibratória desses planos, e vamos chegando lá no umbral, que também tem uma zona ainda de espíritos muito ligados ao plano físico, ainda com todas as suas imperfeições, não é? Então, o próprio umbral tem várias assim, graduações de frequência vibratória. Chegamos nos planos superiores, onde já temos espíritos mais voltados, então, para o sentimento, para a intelectualidade, sabedoria, até chegarmos numa esfera das diretrizes planetárias, né? Que são os espíritos que já alcançaram a condição de pureza e funcionam ali como administradores, estão ligados a Jesus, nosso modelo, né? De guia, nosso governador espiritual. Essas dimensões espirituais da Terra vão ser habitadas, então, por espíritos em condições de adiantamento diferente. E Jesus nos falou que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, o que ele quer dizer e qual a relação que nós temos com a doutrina espírita? Os espíritos nos falam que existem várias categorias de mundos habitados. Então, começando por mundos em que vão ser habitados por espíritos também em estágios vibratórios, estágio de adiantamento diferente, não é? E cada tipo de mundo vai ter também o seu plano espiritual com dimensões da mesma forma que aqui na Terra. Quanto mais elevado na categoria dos mundos, menos regiões espirituais de sofrimento vai existir. No Evangelho nós encontramos os mundos primitivos, os espíritos têm as suas primeiras encarnações ou reencarnações, não é? São lá os homens do tempo da caverna, né? Aqueles mundos, o mundo pré-histórico. Então, são espíritos que estão no começo do seu processo evolutivo. O mundo de expiações e provas, como o nosso planeta, que são habitados por espíritos ainda imperfeitos. Então, aqui no nosso planeta, nós temos essas dimensões espirituais. Os mundos regeneradores, de regeneração, em que já existe um progresso, a pessoa está numa fase de transição, que é exatamente essa transição pela qual está passando o nosso planeta. Porque os próprios mundos, eles não são sempre primitivos, eles não são sempre expiação e provas. Eles vão evoluindo também a categoria de acordo com que a evolução da grande massa, né, que habita esses mundos. Então, os mundos ditosos ou felizes e os mundos divinos ou celestes, não é? Lá nos mundos divino ou celeste, eles são habitados por espíritos que já atingiram o estado de pureza, né? Já atingiram o topo lá da evolução. Então, esses espíritos não precisam mais reencarnar. De ditosos para baixo, são espíritos que são errantes, não é? Que precisam reencarnar. Não é? Então, nós já vimos lá o conceito de erraticidade, que são aqueles espíritos que esperam sempre uma nova reencarnação, porque eles não concluíram o seu processo evolutivo. Então, eles se encontram na erraticidade, nesses diversos mundos, sempre necessitando de reencarnar para progredir. Quem não precisa mais são os espíritos que estão nos mundos celestes ou mundo divino. Então, essas diversas categorias de mundos vão ser habitados por diversos espíritos em estágios evolutivos diferentes. Na classificação dada por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, de acordo com as características do grau de adiantamento e de aperfeiçoamento dos espíritos. Então, nas questões 100 e seguintes, nós vamos encontrar lá essa classificação. A primeira ordem são os espíritos que já alcançaram a perfeição, tem uma classe única, são os espíritos puros, os que não precisam mais reencarnar. Esses espíritos são moralmente perfeitos, eles são infalíveis moralmente. Na segunda ordem são os espíritos que já têm um predomínio sobre a matéria, né? Já têm o desejo de fazer o bem. Eles ainda erram e são ainda espíritos que existem dificuldades, mas uma tendência maior
para o bem. E a terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Qual dessas 3 ordens você acha que nós estamos? Estamos todo mundo aqui na terceira ordem. É o predomínio da matéria sobre o espírito, tem a propensão para o mal, ainda tem a ignorância, o orgulho, todas as paixões, né? Então, nós temos a intuição de Deus, mas ainda não chegamos a compreender mesmo Deus. Então, nós ainda estamos aqui num planeta de provas e expiação, aqui na base da pirâmide. Tem algumas pessoas, né, doutor Ricardo, que acham que são de primeira ordem, né? Nós vimos 15 séculos, né? 17 reencarnações, né, do Eustáquio. Isso aí foi só uma parcela, né, do percurso evolutivo desse espírito. Na sequência, evidentemente que nós vamos ver a melhora dele, o trajeto ascensional. Mas nós vimos só uma parcela, quer dizer que a evolução é lenta, é individual, né? Quer dizer que cada um é responsável pelo seu processo evolutivo, ninguém pode fazer a lição de casa pela gente, nós que temos que galgar sozinho. É evidente que a gente precisa do outro, né? Porque a lei de sociedade, uma lei natural também, e nós aprendemos com a convivência. E temos a obrigação de quem está mais para cima ajudar quem está mais embaixo. A responsabilidade é individual da evolução. O seu Abel Glasser, que é o autor material do livro, Eustáquio, ele até comenta que algumas pessoas acham 15 séculos muita coisa para uma evolução parcial, que foi o caso de Eustáquio. Ele teve uma evolução parcial, mas o seu Abel Glasser diz que, diante da eternidade da vida, o que são 15 séculos? Não é nada, né? Não é nada. Você não consegue dar essa dimensão de valor 15 séculos em relação à eternidade, né? Então, exatamente. Parece que dá até um cansaço, mas a gente não tem pressa, que nós vamos subir, vamos devagarinho, sem pressa. Verdade. E nós vimos as dimensões espirituais, vimos o ambiente em que Eustáquio se encontrava, né? Como ele chegou nesse ambiente. Agora, como se forma, então, como que é estruturado o ambiente na espiritualidade? Não é? Como que nós temos aquele ambiente de luz, luminoso, bonito, agradável nas descrições das obras, vamos ler lá o Nosso Lar, a Alvorada Nova, e como a gente vê essa região trevosa, pantanosa, escura, como é que se forma esse ambiente? Nós sabemos que nós estamos mergulhados, né, no fluido cósmico universal, como peixes no oceano. Esse fluido cósmico universal é a matéria elementar, não é? Tudo que é material deriva desse elemento primordial. E como que os espíritos constroem as coisas, como se forma o ambiente? Eles não fazem com a mão, como a gente faz aqui. Eles usam o elemento do pensamento e da vontade. O fenômeno da ideoplastia, eles conseguem plasmar o ambiente e as coisas que eles usam na dimensão espiritual. O pensamento e a vontade é a mesma coisa que as mãos são aqui para nós encarnados. E eles plasmam esse ambiente e as coisas. Existem espíritos construtores, vamos dizer assim, são os arquitetos espirituais, né? Que têm um domínio mental, que possa realmente edificar edifícios e ambientes, né? Tem espíritos que têm o poder mental de conseguir estruturar esses ambientes, mas também nós formamos de uma forma inconsciente, que é o que acontece nos planos inferiores. Como é que eles construíram essa fortaleza nas trevas, né? Então, tem os espíritos de inferioridade moral, eles têm inteligência e têm domínio sobre fenômenos magnéticos, e têm alguns poderes que eles podem construir, agir com consciência de causa, né? E agora, muitos refletem inconscientemente o estado de perturbação mental em que se encontram, né? Isso estrutura aquele ambiente de sofrimento, de tenebroso, né? Que reflete o mundo interior desses espíritos. O ambiente onde ele está foi plasmado pelos próprios espíritos, né? Por esse processo ideoplástico. Existem também criações mentais elaboradas por nós. Tudo que nós pensamos ou que nós sentimos, projetamos
né, é no nosso campo psíquico. Os espíritos identificam as nossas criações mentais como se elas estivessem estampadas, né? Nós vamos estampando no nosso campo psíquico, né, essas imagens, essas nossas criações mentais. Existem processos, de acordo com a nossa persistência, a frequência com que nós mentalizamos, que nós moldamos também elementos que têm até uma vida fictícia, né? Como se estivessem realmente vivos, né? Essas criações mentais, conforme o padrão da criação, elas podem ser nocivas ou podem ser benéficas, essas formas, pensamentos, que vão qualificadas com aquilo que nós estamos sentindo. Então, elas podem ser criações prejudiciais para nós e para os outros, não é? E como podem ser benéficas, né? A importância de manter o padrão vibratório sempre elevado, para que nós tenhamos plasmado perto de nós coisas boas. Essas criações dependem mesmo da nossa posição, da nossa hierarquia moral, para criações benéficas. Porque essas criações energéticas que têm vida fictícia, na realidade, ela não tem ali um princípio inteligente, não é? Ela é vivificada e tem uma dinâmica como se fosse um ser vivo, mas é uma criação psíquica, não é? O André Luiz, ele nos conta dos bacilos psíquicos. Esses bacilos são agentes que são infecciosos, não é? Pode criar malefícios para a própria pessoa, porque é como se ele tivesse infectado. Um dos obras do André Luiz, ele está no capítulo que ele está estudando médiuns em desenvolvimento, e eles vão auscultar 2 médiuns que estão ali. Um rapaz que está tentando lá o fenômeno da psicografia, o mentor fala para ele, observa aqui a região da genitália dele, e ele vê lá um monte de corpúsculos invadindo todo o aparelho genital do rapaz e causando prejuízo nas células reprodutoras. É como se fosse micro-organismo, como se fosse agente que estivesse ali comendo, né, e prejudicando o próprio organismo. Isso porque ele vive os seus pensamentos, ele estava sempre torturado pelo desvio da sexualidade. Esses pensamentos viciados, que o torturavam e faz ele repetir e ficar nesse ciclo vicioso, criava essas formas de pensamentos, não é? Que estava prejudicando, provavelmente leva à somatização de doenças, e outro caso de uma senhora que abusava da alimentação. Então, ele visualizando o aparelho gastrointestinal, via lá como se fossem larvas, que na realidade não são larvas mesmo, bichinhos lá, mas são essas formas energéticas criadas psiquicamente e que podem influenciar também outras pessoas. Nós podemos transmitir isso, né? Então, é como se fosse a irradiação, tem um mal olhado, alguma coisa. Às vezes a gente transmite e projeta, né? Esses elementos mentais destrutivos, contaminamos o nosso ambiente, essas criações, elas ficam ali. E conforme nós vamos alimentando e pensando essas ideações mais negativas, do contrário também vale, as positivas, nós criamos a nossa atmosfera do ambiente e a nossa atmosfera psíquica, né? Doutor Ricardo, é no livro Os Missionários da Luz. É no Missionários, isso. Então, no Missionários, no capítulo, acho que Desenvolvimento Mediúnico, se eu não me engano, que ele faz essas análises desses 2 casos. Bom, daí nós vimos, né, que o Eustáquio, quando ele está lá naquele trajeto, ele é conduzido por entidades monstruosas. O que são essas entidades monstruosas? Na realidade, são espíritos, né, que apresentam um dismorfismo, né, uma alteração da forma espiritual, provocadas por ele mesmo ou induzidos por outras inteligências, via a ação hipnótica. Então, também nós vamos ver situações, no caso da transformação na forma de animais, não é? A zootropia, ou especificamente no caso de transformação na forma do lobo, que nós encontramos lá no livro Libertação, né? A licantropia,
em que é a transformação da forma perispiritual para a forma de uma loba. Vocês vão ler lá depois o livro Libertação, vão ver que por indução hipnótica, para punir uma mulher que tinha uma consciência culpada, por indução hipnótica para puni-la, ele faz com que ela se transforme numa loba, né? Adquire a forma de uma loba. Doutor Ricardo, esse exemplo que o senhor está nos passando é de uma das propriedades do perispírito, que é a plasticidade. A sugestão para as pessoas que querem se aprofundar na doutrina espírita, que é muito importante estudar sobre o perispírito, e ele tem outras propriedades, então quero deixar como sugestão para estudar as demais propriedades, além de se aprofundar na plasticidade. Temos as outras, são densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade, expansibilidade, unicidade e mutabilidade. Nós não temos tempo hábil para explicar cada uma delas, mas fica de lição de casa para o pessoal que está estudando o Eustáquio. Vamos estudar isso porque essas propriedades são muito importantes para a gente entender vários fenômenos, não é? Nós vamos entender a vida na espiritualidade, nós vamos entender os fenômenos mediúnicos, né? Porque são baseados nessas propriedades do perispírito. Então, nós vimos um dos dismorfismos é a licantropia, a zootropia, em casos extremos, relatada pelo próprio André Luiz, do caso dos espíritos zovoides. É uma alteração morfológica extrema, que o espírito perde a sua forma humana e fica parecendo um ovo, né? Uma imagem ovalada. Isso se dá patologicamente nos casos em que há uma fixação mental tão grande, não é? Um monoideísmo tão grande, em que ele deixa de energizar a sua periferia da manutenção, porque uma das funções perispirituais é manter essa estrutura, ter uma estrutura morfológica dentro da condição humana, não é? Que é a forma básica da humanidade. E o espírito tem um embotamento psíquico tão grande, por diversos motivos, tem a sua forma perispiritual uma redução dessa forma, né? Então, é um reducionismo causado por esse embotamento psíquico. Então, espíritos que se fixam, por exemplo, no ódio, na vingança, é tão grande a sua perturbação, o seu grau de alienação, que ele vive essa monoideia num circuito fechado e fica embotado em si mesmo. Outros espíritos com algum outra fixação, por exemplo, o avarento, que só pensa em dinheiro e fica tão grande nessa busca da posse, do dinheiro, que ele vive em circuito fechado também só com essa ideia central, não é? Doutor Ricardo, só voltando, então, à menção do livro Libertação, que o senhor comentou da licantropia, eu tenho aqui os trechos desse... é muito legal. Lê para a gente aí, dá? Eu vou ler. Essa ocasião da licantropia, ela acontece num julgamento, né? Como nós falamos anteriormente, o livro Libertação fala de uma excursão, de uma missão, que o André Luiz e alguns colegas vão a uma zona trevosa. E lá tem o espírito de Gregório, que se julga um juiz, então ele julga as atitudes dos outros espíritos que lá se encontram. E nesse determinado julgamento era da Margarida, que era o espírito que havia tido algum relacionamento com o Gregório na vida encarnada. E ela tinha muito remorso, que nós comentamos também no começo desse capítulo, né? Ela tinha, porque ela havia matado 4 filhos e o seu esposo. Então, ela tinha muito remorso por conta dessa situação. E, depois de todos esses homicídios que ela cometeu, ela ainda se afogou em bebidas e nas coisas do mundo e tudo mais. E aí o juiz considerou, ele falou o seguinte, né, o Gregório, que se achava o juiz: como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Em seguida, fixando irradiações pelo olhar, né, para Margarida,
ele asseverou: a sentença foi lavrada por si mesma, não passa de uma loba, de uma loba. E nisso que ele foi falando, né, doutor Ricardo, a mulher, ela foi, através do hipnotismo, que o senhor comentou, aderindo às sugestões desse juiz, né, do Gregório, ela foi modificando a sua fisionomia. A boca entortou, a nuca curvou-se para frente, os olhos alteraram-se, ou seja, é o efeito hipnótico que o senhor comentou do perispírito, né? Então é muito interessante para quem quiser ler o livro Libertação, eu recomendo. É muito legal isso, a gente entender, né, essas situações e estudando as propriedades do perispírito, nós vamos encontrar esses fenômenos acontecendo na espiritualidade, né? Os espíritos com mais recursos evolutivos, capacidade, conhecimento, eles usam essas propriedades para se apresentar de formas diferentes, não é? Sim. Não só por si só, mentalmente, eles podem assumir outras formas. Geralmente, nós assumimos a forma perispiritual da nossa última encarnação, mas o espírito pode assumir, relembrando existências passadas, assumir outra forma, mudar suas características, né, mentalmente, por si só. Quando os espíritos estão em excursão de socorro, eles atenuam a sua luminosidade, né? Quando eles chegam ali nas trevas, né, eles se retêm para não mostrar a sua luminosidade, a sua conquista evolutiva, né? Eles Sim. densificam o seu perispírito para ficar visível naquela dimensão espiritual. Então, tudo isso são as propriedades que você leu aí e que muitos estão relacionados com essa plasticidade do espírito. Então, nós também temos essa mudança, essa plasticidade, situações fisiológicas. Onde que a gente vê uma transformação assim, fisiológica normal? No nosso processo de reencarne, não é? O nosso perispírito não sofre uma miniaturização para se adequar à formação embrionária? Sim. Então, esse é um mecanismo também baseado nessa plasticidade. Então, a gente reduz a forma e inicia ali o processo de reencarnação na adaptação ali no embriãozinho. Como é que nós vimos que nós nos agrupamos lá na espiritualidade? Como é que os espíritos vão lá para a região das trevas? Como é que ele vai lá para a região do umbral? Vai num plano vibratório superior? Nós vivemos, não é, no mundo de ondas. O que nós sentimos, o que nós pensamos, as nossas atitudes emitem vibrações que se propagam, não é, nesse elemento primordial que é o fluido cósmico universal. Então, tudo que nós pensamos, sentimos ou como agimos, nós fazemos vibrar internamente, né? E essas vibrações produzem ondas que se propagam e elas vão qualificadas nosso padrão de vibração, né? Onde nós nos situamos mentalmente, onde a nossa consciência gravita normalmente. Então, isso nós já criamos uma radiação localizada que nós chamamos em torno de nós de hálito mental, fotosfera psíquica. Isso é o nosso RG, nosso cartão de identificação. Ali mostra o que nós somos, né? Essas emanações se propagam, né? Então, nós nos conectamos com aqueles que pensam como nós, que sentem como nós, não é? Então, por uma questão de sintonia, de afinidade, nós nos relacionamos com criaturas que se situam nessa mesma faixa. Pelo fluido cósmico universal, nós estamos conectados com todo mundo que está ali na mesma frequência. O padrão vibratório não é a média aritmética, mas a faixa de interesses que mais frequentemente nos situamos, que retrata Exatamente. O nosso mundo íntimo. Foi o senhor que escreveu. Nós flutuamos numa certa faixa. Isso é o padrão vibratório, onde mais frequentemente nós situamos nossa consciência, nossos interesses. Isso determina também o peso específico do nosso perispírito. Você vê que o perispírito pode ter densidade diferente, não é? Então, ele tem um peso específico diferente. Então, quando nós desencarnamos, nós somos como que automaticamente atraídos, não é, por essa questão de sintonia. E nós vamos nos situar de acordo com o nosso peso específico do nosso perispírito. É para aquele ambiente que nós temos condições de gravitar.
não é? Então, não temos condições de ir para um plano vibratório diferente. Quem está em cima consegue descer e participar desse ambiente e se condicionar, mas quem está embaixo não consegue ir para cima. Então, nós vamos nos situar na região específica que nós merecemos, né? Que nós conquistamos pela nossa sintonia. Tem uma frase da Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, que é muito legal. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atraímos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão. A sintonia aqui é tudo, né? Ou a afinidade, né? Porque aí é por correspondência vibratória. A sintonia é um ajuste que a gente pode variar de frequência, né? Agora, a afinidade é aquilo que nos caracteriza, nos une àqueles que se assemelham a nós. Nós chegamos lá no castelo, não é? Um castelo que foi montado, que nós vamos ver. O Eustáquio, ele foi aprisionado nesse castelo, e nós vamos entender que depois ele faz parte de uma organização, não é? Criminosa lá na espiritualidade. Então, a gente deduz, lá nas trevas, existem também organizações, uma estrutura hierárquica, tem espíritos inteligentes, tem espíritos também que são construtores, consegue táticas de domínio, não é? E que organizam essas cidades nessas regiões inferiores. Todos esses planos vibratórios existem postos de socorro, existem cidades espirituais, não é? Cada uma organizada de acordo com esses espíritos que ali habitam. Exatamente. Então, existem comunidades organizadas também nas trevas e sempre com a finalidade, não é, dessa organização, deles manterem o status como eles viviam na vida encarnada, né, mantendo o seu poder, mantendo as vivências que eles tinham aqui na Terra, né, ou pelo próprio desejo de fazer o mal. Né, são espíritos muitas vezes cruéis, espíritos maldosos. E muito inteligentes, às vezes, né, doutor Ricardo? Principalmente os líderes são muito inteligentes, perspicazes. São muitos, e você relatou o caso do Gregório, não é? Que na sua última encarnação foi uma figura muito importante, que tinha o domínio, tinha conhecimento, você vê esse conhecimento magnético, hipnotismo, domínio, né, dessas ações magnéticas. E você relatou que ele era o coordenador de uma cidade lá nas trevas, né? Uma cidade estranha, como eu acho que é o capítulo, é o título do capítulo. Uma cidade estranha lá nas trevas, né? O capítulo relata algumas percepções, algumas sensações, aquele estágio inicial da vida dele no plano espiritual, ali na região trevosa. Então, ele declara que ele sente-se como se estivesse delirando, agonizando, ele penosamente rememoriza o seu passado, ele revive a sua trajetória reencarnatória. Parece que ele não tem uma consciência exata do que está acontecendo, parece que ele vive um pesadelo, um sonho, ele imagina-se, então, né, nesse pesadelo. São coisas que o André Luiz também experimentou quando ele estava no umbral, não é? Quando ele relata ali, antes dele ser reencarnado, né, que ele passa por um período ali de perturbação, assim como o Eustáquio, ele perde a noção do tempo, ele perde a consciência em algum momento, passa um período inconsciente. O que aconteceu com o Eustáquio? Foi aprisionado no cárcere, ele fica inconsciente lá alguns dias, né? Ele vai reencontrar alguns amigos, comparsas, na realidade, de outras reencarnações, mas ele não lembra de imediato desses comparsas. Ele não tem, inclusive, a consciência plena de que desencarnou, né? Ele vai conversar lá com um amigo de outra encarnação, ele acha que ele estava num sonho e que ele está acordando de um sonho, ele quer voltar para o castelo do rei Clovis, ele pede lá para o religioso, que é um ex-amigo dele, que ele quer voltar. Então, ele não tem consciência plena. Alguns fenômenos
eles são assim muito divulgados, né, nas obras espíritas desse processo de desencarne e relata o que ele viveu, não é? Então existem fenômenos que são adaptativos à vida espiritual. Por exemplo, a revivência mental, não é? Retrospectiva da experiência reencarnatória. Nós vemos em vários relatos de processos de desencarne em que a pessoa revê mentalmente, né, como uma fita que está sendo... Agora não tem mais essa fita rebobinada, mas esse é do meu tempo, mas a gente rebobinava e vai voltando assim, mostrando as coisas principais, os lances principais da existência, e ele vai revendo aquilo, e isso pode ser uma lembrança prazerosa ou uma coisa muito dolorosa, porque a gente vai vendo as coisas muito erradas, né? Se tem muito mais erro, aquilo vai ficando pesado para o próprio espírito. E esse estado de desprendimento, logo a seguir, é sempre acompanhado de um estado de perturbação transitória. É como que a pessoa fica meio confusa, como se chegasse num ambiente completamente estranho, sem noção muito do tempo. Então, é uma perturbação que todos parecem passar no desencarne, que varia muito de acordo com o tipo de morte, do estágio evolutivo da criatura. Pode durar alguns minutos, mas pode durar até meses, esse desligamento, essa fase de desligamento do perispírito do corpo, não é? Então, esse processo de desligar é sempre um estado de perturbação que varia de acordo com o tipo de morte, o grau evolutivo da pessoa. É comum um estado de perda de consciência ou um estado de sono em que o espírito experimenta nos seus momentos iniciais na vida espiritual. E nem sempre a gente tem a lembrança mesmo das vidas passadas, não é? A gente vai recobrando informações com o tempo, nem tudo volta assim, a gente não tem lembrança mesmo de tudo de imediato. Às vezes espíritos levam muito tempo na espiritualidade antes de entrar em sintonia com a lembrança das suas vidas anteriores. Alguns espíritos precisam ser induzidos por técnicas lá na espiritualidade para rever ou lembrar algumas reencarnações, seja útil, né, para a pessoa. Mas no caso do Eustáquio, ele de imediato não teve a lembrança, mas com o tempo as situações ali foram criando as condições de ele relembrar, ele se intera da sua existência anterior e lembra dos seus vínculos, né, com os seus comparsas ali. E, doutor Ricardo, novamente citando aqui o André Luiz no livro Libertação, o André Luiz, quando ele chegou a essa cidade trevosa, ele teve bastante dificuldade de entender o motivo de espíritos, mesmo na erraticidade, ainda continuarem na prática do mal. E o instrutor Gúbio explica a ele que as atitudes mentais enraizadas, elas não se modificam facilmente, elas não se modificam só pelo desencarne. É necessário um trabalho árduo para alterar as questões morais, o espírito, as personalidades vulgares que se apegaram aos recursos exteriores, prendendo-se a fantasias inúteis, focando a mente na insegurança, na fragilidade. Elas não conseguem se modificar de uma hora para outra, é um processo. Então, espíritos que perderam anos na carne, na encarnação, né, e em conflitos deploráveis, eram aflitas, revoltavam-se, ajustando-se ao grupo de entidades viciosas, e garantiam a continuidade de aventuras em fictícios prazeres. A natureza não dá saltos, né? Nos transportamos para lá com a bagagem que nós temos, né? Exato. E é muito curioso, nas reuniões de desobsessão, essas reuniões mediúnicas, muitos não se dão conta que desencarnaram, não é? Estão já na espiritualidade, mas permanecem muito tempo não acreditando que morreram. Exatamente. Muitos não acreditam em Deus, né? Você pensa, pô, a pessoa vai desencarnar, não, Deus existe, eu sou imortal, tá? Mas muitos não acreditam em Deus. Morte não muda ninguém, né? Eu preciso de tempo mesmo, esperar que cada um vá dilatando, ampliando o seu grau de compreensão da existência, né? E do espírito imortal. Né? Exato. Continuando, vê que o Eustáquio, ele recebe a informação de que ele
fazia parte de uma organização trevosa, né? Uma organização criminosa lá naquele ambiente trevoso, né? Quando ele foi resgatado por espíritos de luz, não é? E foi arrebatado da organização. Ele perde o contato com a organização e fica surpreso, não é? Também com a informação de que ele atraiu esses comparsas, não é? Durante a sua vida, e eles passaram a conviver com ele, a dirigi-lo, né? Nas suas decisões, assediá-lo, e foram esses espíritos mesmo que foram recebê-lo quando ele desencarnou. E ele falou, eu não chamei ninguém, como que vocês me acharam lá, né, foram me buscar? Não é? Então, como é que pode ser explicado, né, esse fenômeno? Né? Eustáquio, ele foi orientado lá na sua adolescência, não ingressar na carreira militar, não entrar nesse processo de violência, da guerra, porque ele trazia um comprometimento com o passado, não é? E que isso poderia levá-lo a situações de sofrimento e mais compromisso com as leis. Quando ele decide e toma o caminho, então, dessa vida militar, e ele está lá nos combates, nas guerras sangrentas, não é? Esse processo faz com que ocorra uma ressonância com o passado, não é? Então ele entra em contato, não é, com as suas experiências anteriores, é como se abrisse uma fenda, não é, psíquica e emergisse as coisas lá do seu subconsciente, não é? Ele assume aquele potencial belicoso que ele traz do passado e que deveria ficar ali adormecido com a bênção tanto do esquecimento, né, com a bênção que o bloqueio do corpo físico proporciona e dá oportunidade do recomeço. Agora, quando ele insiste, não é? Ele abre esse mecanismo, o subconsciente abre, emerge toda essa bagagem espiritual negativa, não é? E pela lei de sintonia, ele manda lá uma mensagem, né? Que é captada por aqueles antigos comparsas. E não se conformavam dele ter sido retirado, né? Raptado praticamente da organização, em benefício dele mesmo, né? Eustáquio, e também em benefício daquela organização. Mas né? eles não tinham nível evolutivo para entender isso. Não, né, tinha, não tinha. Não tinha. E a gente, frequentemente, a gente tropeça nos próprios erros novamente, não é? Nos próximos passos, né? Então, ele perdeu essa oportunidade, né? Então, foi assim que ele sintoniza e põe de novo quase que a perder a sua existência, né? Por insistência no mesmo caminho que ele já vinha trilhando. O Eustáquio termina, então, depois dessa conversa, ele termina aquecendo as informações recebidas e reintegra-se ao seu antigo estilo de vida, associando-se novamente aos seres inferiores que acompanharam os seus passos por tantos anos. 34 anos após o seu desencarne, Eustáquio é reconhecidamente um líder das esferas espirituais trevosas. De seu posto, comanda atividades de muitas equipes de seres inferiores que buscam encontrar na materialidade encarnados para obsediar, subjugar e conduzir os passos. O que nós estamos falando aqui dessa organização? Né? Uma organização especializada em obsessão, com técnicas, uma estrutura. O que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Está lá no Livro dos Médiuns. Então, a obsessão é uma ação de um espírito mau sobre um indivíduo. É qualquer espírito? Não, é um espírito do mal. Os bons espíritos não causam domínio, não é? Não exerce uma ação de domínio sobre a pessoa. É qualquer tipo de ação? Não, é uma ação persistente, não é? Então, é uma ação continuada sobre o indivíduo.
com o objetivo de chegar a um domínio sobre as pessoas. A obsessão é sempre um espírito mau sobre um indivíduo encarnado, não é? Com a finalidade de domínio. Não tem a ver com espíritos bons. Também não pode haver obsessão por amor. Às vezes a pessoa fala assim, não, ele obsediava por amor aquela criatura. Não pode haver obsessão por amor, né? O amor, ele liberta, ele não escraviza. A obsessão é uma escravização, é um domínio sobre a pessoa. Como se dá esse processo obsessivo? Olha o que diz lá o Manuel Filomeno de Miranda no livro Bastidores da Obsessão. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre a vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se torna parasita insidioso. Nós temos ali que estabelece um plugzinho que a gente dá uma abertura e lentamente vai ocorrendo esse domínio. Essa organização não está obsediando uma pessoa. Imagine como que é a estrutura para fazer isso, um domínio de massas, né? Como que é o modo de ação do obsessor? Você vê que a coisa não começa subitamente. Olha o que ele diz novamente. Sutilmente a princípio, em delicado processo de hipnose. A ideia obsidente penetra na mente do futuro hóspede, que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando-o às próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Então, lembra que você falou do remorso, da culpa, não é? Então, o remorso, por exemplo, não é? É o plug que eles acionam. Não é todo mundo que é obsediado quem quer. A obsessão é um caminho de mão dupla, né? Ela só ocorre se nós estabelecemos esse plug, né? Se nós dermos guarida a essas ideias. Eles acham como se insinuar na gente nas nossas limitações, nos nossos defeitos, nos nossos vícios, que é o que nós vamos ver nas técnicas de obsessão que eles vão usar. Não é? Então, superexcitação do desejo central. O que é isso? Todos nós temos um universo temático, nós temos um desejo central. É uma razão, é uma fragilidade da nossa encarnação, é aquilo que nos movimenta no nosso dia a dia a conquistarmos, aquele nosso grau de interesse máximo. A gente vive em função desse interesse, né? O traço dominante da nossa personalidade. Existe, como eu disse, obsessão porque nós somos obsediáveis. Então, eles não fazem outra coisa senão estimular esses nossos desejos centrais. Basta que eles continuamente excitem, né, superexcitem esses nossos núcleos de desejo, não é, de interesse, para que nós caminhemos para um estado de alienação. Então, o avarento que pensa então no dinheiro, na posse, eles vão alimentar esse interesse, né? Então, vão alimentar a ganância. E como que eles fazem isso? Pode ser por uma indução, por justaposição. Então, eles colocam do lado ali espíritos que têm o mesmo grau de interesse, desse mesmo vício. Pode ser espíritos que são ali vampirizadores, né? Então, fica sugando as energias, né? Vampiro no sentido assim, de absorver as energias, né? E alimentar esse núcleo temático do indivíduo. Então, fica alimentando a avareza, o desejo da posse. Colocam espíritos que têm esses ovoides, por exemplo, que se fixaram também na ideia única. O tema da fixação seja esse desejo de posse, a avareza, eles colocam ali do lado e aquilo fica repetindo, fica estimulando que ele vá por esse caminho. As formas pensamentos que nós vimos podem induzir, pode existir também implantes perispirituais. Nós vemos lá no André Luiz, o Dr. Teocrafos, ele coloca lá uma célula
como se fosse um chip, uma célula que ele chama de célula fotoelétrica, mas seria como um chip e que ficava induzindo aquela pessoa que ele estava obsediando ao suicídio. Então ficava como que um gravador ali repetindo a ideia de suicídio. Se mate, você não vale a pena. Então, por indução assim, até tecnológica, né? Nesses processos obsessivos. Telementalizações, à distância, pela hipnose, nós também conseguimos influenciar. Então, existem grupos organizados que, da mesma forma que a gente irradia para o bem, para a pessoa ficar curada, ter paz, essas irradiações que a gente faz nas nossas casas, né, espírita, eles também têm o utilizo dessas mentalizações, e a distância tem uma ação hipnótica sobre aqueles que ele querem dominar. O processo de obsessão indireta. Às vezes ele não consegue chegar em que eles querem atingir diretamente, tem uma ação obsessiva sobre os que estão em volta, minando, né, as pessoas que estão em volta, que são das relações dele, para perturbar. Então, existem várias situações, várias técnicas, né, que podem existir no processo de obsessão. E aqui nós estamos tratando de obsessões coletivas. Kardec nos conta desses processos de obsessão. Olha na Revista Espírita o que ele colocou em abril de 1862. Compreende-se, em relação a obsessões coletivas, compreende-se que, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos pode cair sobre um certo número de criaturas, delas se apoderar e produzir uma espécie de epidemia. Pode existir também, então, esses processos coletivos, que nós vamos ver também aqui nessa citação do Manuel Filomeno de Mirandas, em Entre Dois Mundos, que ele fala de infestação espiritual, em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas. Esse romance está falando sobre o carnaval, desses processos obsessivos. Uma época de carnaval, ele está, então, se referindo a essas festas. Então, exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. Essas obsessões também podem ser coletivas. Então, imagine a organização que precisa ter para ter esse domínio sobre massas, né? Tem também, doutor Ricardo, no livro Nosso Lar, o André Luiz, ele alerta que estaria próximo de eclodir a Segunda Guerra Mundial. Sim, verdade. Falanges obscuras de espíritos do umbral amontoavam-se sobre a Europa, impulsionando os encarnados para essa conflagração. Os soldados, durante esse confronto, continuavam lutando mesmo fora do corpo físico. Olha, cada coisa. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né? Falando sobre o estado dos espíritos durante os combates. Exatamente isso, que muitos desencarnam e continuam brigando. Eles estão desencarnados e eles estão os dois lados brigando, mesmo no plano espiritual. Como se a briga continuasse mesmo, não tivesse desencarnado. Então, e também a ação dos espíritos benfeitores durante os combates, porque muitos ali estão sofrendo com aquela guerra. Eles não estão ali querendo, por vontade própria, matar. Muitos eram ali encorajados a superar aquela situação de dificuldade, de dor mesmo para ele, e uma prova para ele também, estar vivendo aquele conflito. A ação da espiritualidade amiga e a ação desses espíritos obsessores. E daí a gente vai ver que o Eustáquio, depois que ele desencarnou, ele passou alguns anos lá, ele já tomou conta do pedaço, ele já se tornou líder reconhecidamente, ele organiza uma reunião, uma assembleia dos espíritos, das equipes que agem sob o seu comando, e com a ideia de montar um novo organismo, uma nova maneira de agir sobre o mundo material. Ele propõe mudar o método de influenciação sobre os encarnados, que ele considera que seriam uma forma mais inteligente e que vai aumentar
mais o número de seguidores, né, de adeptos pelo mundo, e ele pretende agir sobre uma organização religiosa chamada da Ordem dos Beneditinos, uma organização que tem, em alguns centros, em algumas abadias, estava dando receptividade para a ação, e ele queria usar essa organização religiosa um intento de mudar o processo até então estabelecido, que era pelas guerras, né, pela violência, ter o domínio dos encarnados. Ele então, até menciona aqui, doutor Ricardo, no discurso, ele faz um discurso emblemático que ele fala: assediar militares cultivando as guerras já se tornou cansativo e não tão eficiente. Nesse discurso, ele vai dar as coordenadas como deve ser essa nova organização. Então, ela vai ter aparência de simplicidade, ela não vai ter armas, ela vai ser camuflada sob o manto sacerdotal, ela visará dominar reis, governantes, nobres, membros do clero, a fim de deter o poder religioso, o poder econômico sobre o planeta. Quer dizer que essa organização ela é multinacional, ela é globalizada. Não é pouca coisa, não. Uma organização que tem ascendência sobre os líderes mundiais, esse grau de organização. Então, essa organização de nível mundial, né, de ascendência sobre os líderes mundiais, ela tem uma visão audaciosa, né, proposta por Eustáquio. Então, qual foi o motivo da cisão? O que houve de rompimento? Porque nem todo mundo concordou com essa organização. Então, nessa assembleia, o capitão Tergot, ele se levanta contestando essa mudança, porque ele queria, então, continuar com os mesmos métodos de domínio, que é através das guerras. E defende que poderia até ser uma organização religiosa, mas tinha que permanecer também o assédio para o incentivo das guerras sangrentas, do domínio pelas guerras. E o Eustáquio não concorda com essa contestação e coloca em votação na Assembleia. E ele ganha, pela maioria, vota a favor do Eustáquio. Então tem um rompimento, porque a minoria que estava com Tergot se afasta da Assembleia, então nós temos aí a ruptura, né, dessa organização, que agora se desmembra e eles se tornam, então, praticamente inimigos. Qual foi o motivo? Foi a tática obsessiva. Não é? Então, Eustáquio defendia o domínio dos monges beneditinos, estimulando sutilmente as práticas anticristãs. Nós não vimos lá que uma das técnicas obsessivas é insuflar o universo temático da criatura, os seus desejos, não é? As suas vulnerabilidades. Então, Eustáquio está querendo uma ação mais inteligente, mais sutil, fazendo essa influência, dominando, então, o clero, dominando os políticos, não é? Tendo ascendência, então, sobre o poder econômico. Então, sutilmente, ele vai dominando, né, as pessoas, aquela população. E a tática obsessiva defendida pelo capitão Tergot era de manter as guerras de conquistas. Então, essas duas organizações, uma vai ficar vinculada à ação sobre os monges beneditinos, sintonia e receptividade para receber essas ações, e o Tergot, indutor da criação da Ordem dos Templários, né, que também tem um vínculo religioso, mas era ainda uma ação militarista, e permanece na guerra de conquista. E nós vamos ver que aí a influência sobre os encarnados, esse reflexo dessa cisão, vai também se manifestar naquela região, porque durante muito tempo, a região da Alsácia e Lorena, que são províncias fronteiriças, elas ficam sob disputa, mudando de um lado para outro, através de guerras mesmo, pela influência também desses dois adversários da espiritualidade. Eustáquio fica mais na região da França e o Tergot na região da Alemanha. Então, essas regiões ficam ali sob a influência dessas duas organizações e materializando os conflitos na vida encarnada aqui, né? Durante séculos essa briga continuou, né, de disputa.
pode ser, doutor Ricardo, que nós tenhamos uma situação semelhante no conflito entre Israel e Palestina. Pode ser. Eu acho que todo conflito religioso, como nós vimos lá, o André Luiz relatou na Segunda Guerra, tem uma participação espiritual, não é? Então, tem organizações que têm o interesse de fomentar a guerra, a discórdia, né? Exatamente. Então, é isso. E assim, nós chegamos ao fim desse capítulo, que foi um pouquinho mais longo, mas está ficando interessante. Não perca a continuação, porque mais fatos convidativos para o nosso estudo vão surgir aí nos próximos capítulos. Eu acho que muita coisa importante foi falada nesse capítulo, sobre obsessão, livre-arbítrio, determinismo, arrependimento, remorso, falamos do perispírito, né? Falamos das dimensões espirituais, dos mundos. As leis divinas. As leis divinas, o processo evolutivo, como a gente vê no Espiritismo. Tem quase uma pós-graduação aqui, para quem tiver interesse, hein, doutor Ricardo? Tem muito assunto, né? Tem muito assunto. Mas eu julgo que as pessoas devem assistir mais de uma vez esse capítulo, porque tem, como eu disse, muitas informações, conceitos importantíssimos presentes na doutrina espírita. Eu agradeço a sua participação, doutor Ricardo. Foi muito boa a sua exposição. E temos o próximo capítulo também com o doutor Ricardo, capítulo 7. Muito bem, eu que agradeço e nos vemos, então, no próximo capítulo. Não percam. É isso aí. Obrigada.